vamos supor, tá pegando fogo na minha casa, Deus me livre, mas se tivesse pegando fogo na minha casa, acontecesse algo que eu teria que tirar minha coleção da minha casa, com certeza eu salvaria essa coleção. Bom pessoal, hoje eu separei 10 quadrinhos, os 10 quadrinhos mais importantes da minha coleção, pelo menos os 10 melhores quadrinhos da minha coleção. É difícil nós separarmos 10 quadrinhos, pelo menos 10 quadrinhos de uma coleção gigantesca. Eu tenho quase 5.000 quadrinhos e separar apenas 10 títulos é muito difícil. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu mostro os 10 melhores mangás da minha coleção, as 10 melhores HQs da minha coleção e etc. Com o tempo, lógico, nós vamos mudando de opinião, tiramos um quadrinho, colocamos mais um quadrinho, mas esses 10 eu acho que são os mais importantes da minha coleção. Bom pessoal, ao longo do vídeo eu irei comentar aqui os 10 melhores quadrinhos da minha coleção, porém eu não pude deixar de fora One Piece, então coloco como 11º quadrinho. Esse quadrinho, ou melhor, esse mangá ainda não foi terminado no Japão, vem sendo publicado ainda. Eu não coloco ele entre os 10 porque os outros 10 são muito bons e eu tenho uma lembrança muito positiva desses outros quadrinhos. Todos esses quadrinhos marcou minha vida. Eu tenho certeza que quando eu terminar esse vídeo, muitos irão comentar como você deixou, sei lá, Lobo Solitário fora dessa lista, como você pode deixar esse mangá, essa HQ fora da lista. Mas eu acho que essas listas dos melhores quadrinhos da coleção é muito pessoal. Talvez aquele quadrinho que é muito importante para mim, ou foi uma ótima leitura para mim, não foi para você, ou vice-versa. Então isso é muito pessoal. Então eu coloquei esses 10 quadrinhos porque eles marcaram a minha vida em um determinado momento como leitor e colecionador. Bom pessoal, para começar essa lista dos 10 melhores quadrinhos da minha coleção, vai ter mangá, HQs de super-heróis ou não. Eu fiz uma lista aqui para não esquecer. Então para começar galera, em 10º lugar eu vou colocar... Minha organização desse vídeo tá zero porque eu separei as HQs, mas eu não coloquei em ordem. Bom, em 10º lugar das melhores leituras que eu já fiz, eu coloco Batman Ano 1, um quadrinho do Frank Miller, e aqui vai trazer as primeiras histórias do Batman e você encontra com certa disponibilidade, ou melhor, com certa facilidade no site da Amazon e também outros sites, porque essa HQ vive sendo reimpressa. É uma HQ muito importante e é o pontapé inicial para você que quer iniciar lendo as histórias do Batman, porque vai trazer as primeiras histórias do personagem. Eu gosto muito dessa HQ e coloco o Batman Ano 1 na minha 10ª posição. Bom, já na sequência eu coloco outra HQ de super-herói e dessa vez Demolidor, A Queda de Murdock, outro quadrinho do Frank Miller. O Frank Miller no seu auge foi um grande artista, fez excelentes histórias e Demolidor, A Queda de Murdock, se não for a melhor, é uma das melhores histórias do personagem do Demolidor, cujo personagem eu sou muito fã. Bom, nessa história a Karen Page acaba vendendo a identidade do Demolidor. Então o rei do crime acaba sabendo da sua identidade, onde ele mora, onde ele trabalha e acaba com a sua vida literalmente. É uma história fantástica e vai abordar alguns conceitos, religião, uso de drogas, fantástico. Recomendo muito para você que gosta de uma história de super-herói com elementos adultos. Agora eu separei na 8ª posição Cavaleiros do Zodíaco. Aí vocês irão me perguntar, como assim Cavaleiros do Zodíaco na lista das melhores leituras? Galera, eu comecei a ler quadrinhos, ou melhor, eu comecei a assistir animações assistindo Cavaleiros, que passava na extinta Rede Manchete lá nos anos 90. Eu era criança, mas adorava a série, aprendi muito lendo, ou melhor, assistindo Cavaleiros do Zodíaco, depois assistindo, e cara, eu gosto muito desse título, eu coloco ele na lista das melhores leituras que eu já fiz, porque ele é bem nostálgico. Quando eu falo de Cavaleiros, já vem uma lembrança da minha infância, um pouco da minha juventude. Eu amo esse mangá. Vamos supor, tá pegando fogo na minha casa, Deus me livre, mas se estivesse pegando fogo na minha casa, acontecesse algo que eu teria que tirar minha coleção da minha casa, com certeza eu salvaria essa coleção. E vou colocar na 7ª posição outro mangá bem nostálgico dos anos 90, pelo menos eu comecei a ler no início dos anos 2000, mas a animação fez muito sucesso também na Rede Manchete nos anos 90, se chama Yu Yu Hakusho. Eu era muito fã, ou melhor, sou muito fã desse título, assim como Cavaleiros.
fazia muito sucesso na Rede Manchete e é um mangá também nostálgico. Eu comecei a colecionar quadrinhos, mangás, através de Yu Yu Hakusho, Cavaleiros, Dragon Ball. Então são títulos que me remetem também ao meu passado. Esse mangá está sendo reimpresso pela JBC, reimpresso não, mas está tendo uma reposição, não sei muito bem como eles chamam. E nesse mangá nós iremos conhecer o Yusuke Urameshi, esse garoto aqui da capa. Ele acaba morrendo no primeiro capítulo, eu acho que na primeira página do mangá, tentando salvar um garoto de um acidente. Porém, nem o mundo espiritual acreditava que um garoto como Yusuke Urameshi poderia morrer tentando salvar uma criança. Yusuke era um jovem malandrão, bebia, fumava, então eles propõem para o Yusuke Urameshi um teste de ressurreição. E assim começa a história de Yu Yu Hakusho, e eu coloco em 7º lugar como uma das melhores leituras, ou pelo menos um dos melhores mangás da minha coleção. Akira foi publicado pela JBC, porém outrora foi publicado pela editora Globo, num formato meio que americanizado, colorido, e não vingou muito, pelo menos. Para terminar essa coleção demorou muito tempo e muitas pessoas não têm toda essa coleção completa. E eu sou um desses. Eu tenho a metade da coleção da editora Globo, mas demorou muito e eu consegui completar a minha coleção com as edições da editora JBC, que foram publicados ao total 6 volumes. Para quem não sabe, Akira é um mangá do Katsuhiro Otomo, grande autor. Esse mangá ajudou a difundir, ou pelo menos espalhar a cultura japonesa, os mangás japoneses no ocidente. Fez muito sucesso nos Estados Unidos e também em muitos outros países. Tem uma arte magistral, tem uma história muito boa e recomendo também que vocês assistam a animação como complemento. Bom, agora vamos entrar no top 5 da minha coleção. Eu coloco Cavaleiro das Trevas. Eu sei que muitos vão dizer Cavaleiro das Trevas na 5ª posição. Sim, galera, é um HQ muito importante também, uma das melhores histórias, se não for a melhor história do Batman, escrito e desenhado pelo Frank Miller. Como eu já mencionei, o Frank Miller foi um grande artista no seu auge, escreveu e desenhou ótimas histórias, e Cavaleiro das Trevas é mais uma dessas histórias. A parte 1, porque a parte 2 e Cavaleiro das Trevas é mais uma dessas histórias. Eu coloco na 5ª posição das melhores leituras que eu já fiz. Eu sei que vai ser bem polêmico esse top 5, mas é a minha lista, tá? As melhores leituras que eu já fiz, ou pelo menos os quadrinhos que são mais importantes da minha coleção, que são nostálgicos. Eu sei que vai ter quadrinhos que, pela ordem de importância, poderia estar em uma posição melhor, porém é a minha lista, ela é bem pessoal. Gostaria muito de ouvir, ou pelo menos ler a sua lista, top 10 da sua coleção. Bom, em 4º lugar eu coloco Sandman. Eu gosto muito dessa HQ. Recentemente ganhou uma série pela Netflix. Eu gostei bastante. Algumas pessoas questionaram um pouco da qualidade, um pouco das mudanças que foram feitas, porém algumas necessárias, outras talvez não. Mas eu gosto muito dessa história que vai narrar as histórias do Perpétuo, dos Perpétuos, principalmente do Morpheus. Dispensa comentários, eu acho que nem precisa falar dessa história, assim como Cavaleiro das Trevas. É um HQ bem popular, muitas pessoas conhecem. Talvez eu faça um vídeo específico. Na verdade, eu tenho alguns vídeos específicos dessas HQs aqui no canal. Em 3º lugar, eu coloco Watchmen, outro HQ que dispensa comentários. Não vou falar sobre a história porque é chover no molhado. Watchmen, Batman Ano 1, Sandman, Cavaleiro das Trevas, são HQs super populares e super conhecidas. Essa HQ foi escrita, pelo Alan Moore e desenhada pelo Dave Gibbons, uma das melhores histórias de todos os tempos, e cara, eu coloco em 3º lugar. Bom pessoal, é o seguinte, eu coloquei 2 mangás em 1º e também em 2º lugar. Eu sei que eles são mangás que terão uma certa polêmica por aqui. Muitas pessoas vão dizer: como assim, Edi, se você colocou esses 2 mangás na frente de outros títulos como Akira, Lobo Solitário, que nem entrou nessa lista, ou até mesmo na frente de HQs tão importantes como Cavaleiro das Trevas, Sandman, Batman Ano 1, Demolidor, A Queda de Murdoch? Eu sei que esses 2 mangás, eu vou mostrar, depois eu falo. Em 2º lugar eu coloco Sludduck. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã desse mangá. E em 1º lugar eu coloco Dragon Ball. Sim, galera, eu coloco Dragon Ball como um dos melhores mangás da minha coleção, como um dos melhores quadrinhos da minha coleção, na frente de muitos outros títulos que são importantes também. Porém, como foi a minha análise? Se houvesse uma catástrofe aqui na minha casa, Deus me livre,
e eu tivesse que pegar esses mangás ou esses quadrinhos em ordem, eu faria nessa ordem. Eu pegaria a minha coleção de Dragon Ball, a minha coleção de Sladunk e assim por diante. Então eu coloquei, ou melhor, eu coloco esses títulos como os mais importantes da minha coleção. Eu tenho a total noção que existem muitos outros títulos que são mais importantes do que esses mangás no aspecto de história, mas são esses mangás que eu gosto muito, que são nostálgicos. Dragon Ball nem se fala. Eu vejo Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, já me remete à minha infância, à minha juventude. Eu tenho muitas lembranças com os meus amigos, trocando, emprestando os mangás. Quando eu vejo esses títulos aqui na minha coleção, quando eu abro esses mangás, já me remete à minha infância. Eu tenho diversas lembranças, por isso que esses títulos são importantes para mim. Eu comecei a desenhando os personagens de Dragon Ball. Para quem não sabe, eu sou professor de arte, ou seja, eu ensino arte para as pessoas, e tudo começou aqui, lendo, assistindo Dragon Ball, desenhando os personagens que via nas figurinhas, nas revistas de animes da época. Então, hoje, o profissional que eu sou é muito graças a esses personagens, a essas histórias, que me fez pegar o gosto pelo desenho. Hoje eu coleciono mangás, coleciono quadrinhos por conta desses títulos, né? Então eu acho isso fantástico, e por isso que esses títulos são os melhores da minha coleção, são os mais importantes, tendo em vista que em ordem de leitura e também importância tem outros títulos que são melhores, mas essa é a minha lista. Agora eu queria que vocês escrevessem aqui nos comentários a lista, a sua lista. Quais são os 10, 20, 30, 40, 50, sei lá, quadrinhos mais importantes da sua coleção, ou as melhores leituras da sua coleção. Gostaria muito de saber, e eu acho isso bem interessante. E pode ser de quadrinhos variados, mangás, HQs, faça a sua lista. Bom pessoal, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo mostrando para vocês esses 10 quadrinhos ou 11 quadrinhos que eu considero que são os mais importantes, que são os melhores da minha coleção. Os 10 melhores quadrinhos que eu já li em toda a minha vida como colecionador de quadrinhos, ou pelo menos os quadrinhos que eu acho que são mais importantes. É difícil separar todos esses quadrinhos, os 10 melhores de uma coleção com quase 5.000 quadrinhos, mas eu considero esses quadrinhos os mais importantes da minha coleção. Curte, compartilhe e se inscreva. Não deixe de comentar. O seu comentário, a sua opinião é muito importante para o crescimento desse canal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!